Fala, patriotas! Tudo bem com vocês? Patriotas, conforme o tempo vai passando, as máscaras vão caindo. E a gente não precisa falar de máscaras apenas de Lula, mas também de toda a sua equipe, do pessoal que está, na frente da nossa nação hoje. E as narrativas que foram construídas cada vez mais vão perdendo força. E parece que nem a imprensa nem a esquerda tem um pingo de vergonha na cara em falar uma coisa hoje, agir de uma forma diferente amanhã e esconder a verdade do povo brasileiro. Eu queria saber onde é que está a imprensa para mostrar essas coisas que nós mostramos aqui. Lula coloca sigilo em imagens do que aconteceu no Planalto. Foi negado pedidos via lei de acesso à informação feito pela Folha para obter a íntegra das imagens do 8 de janeiro. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo. Desde semana passada, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma espécie de quebra de sigilo de alguns meios de comunicação. CNN, Folha de São Paulo e Globo. Tá? Presta atenção nisso. E isso é assegurado pela Constituição Federal. E aí caiu, começou a dar um estalinho, eu acho, nesses donos de jornais, não nos redatores, porque os redatores são tudo petistas. Esses caras já se entregaram para o PT, para a esquerda há muito tempo. A gente sabe disso, é tudo aparelhado. Mas ali nos donos começou a cair a ficha de que se ele já está pedindo quebra de sigilo, logo, logo, isso vai chegar neles se eles continuarem alimentando o monstro. Acontece que agora, se vocês forem dar uma olhada nas matérias da Folha, algumas outras matérias ultimamente, eles começaram a criticar o governo do senhor Luiz Inácio, mas não criticar no sentido de detonar o governo ou de querer apoiar a direita, não. Eles começaram a criticar no sentido de que eles estão vendo que estão perdendo também suas liberdades. E é por isso essa matéria aí, ó, falando que o Lula botou em sigilo os atos de vandalismo no Planalto. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Porque não adianta falar esse tipo de coisa com o petista. Ele acha bom isso daqui. Porque o petista ele não está preocupado com a verdade, ele não tem compromisso com a honestidade. Ele tem compromisso em destruir o que a direita defende: Deus, pátria, família, liberdade. E eu vou provar isso, porque o próprio Lula falou isso, eu vou te mostrar o vídeo daqui a pouquinho. E aí você vai dar uma olhada e aí você se pergunta, ora, senhorinhas do Zap presas, polícia investigando e prendendo e botando tornozeleira eletrônica e até tornozeleira da internet, muitos daqueles que estavam se manifestando, estavam na frente dos QGs e não depredadores. Aí, o que se tem, na internet são imagens muito controversas de quem realmente eram aquelas pessoas. E o que se tem também é uma dúvida em relação a quem são os verdadeiros culpados desses atos. Ocorre que já de cara, o Lula saiu viajando por aí, a imprensa dizendo bolsonaristas, bolsonaristas, bolsonaristas e tudo mais. E aí, os da direita, que condenaram os atos dos vândalos, porque isso não é atitude de conservador, de direita, cristão e patriota, querem uma investigação minuciosa e transparente sobre os atos, mas o Lula não quer. Flávio Dino não quer. Eles querem simplesmente esconder a verdade, agora bota sigilos nas imagens e nas investigações. Fazem de tudo e o tempo todo para barrar uma CPI que vai investigar os atos e ver realmente quem são os responsáveis. De cara eu estava pensando algo do tipo, olha, tem a questão da negligência, afinal de contas, eles afastaram o governador do Distrito Federal, afastaram o secretário de Segurança do Distrito Federal, inclusive está preso o secretário de Segurança. Em se tratando de negligência, para mim me parece óbvio que Lula e Flávio Dino também deveriam ser afastados, afinal de contas, mais do que documentos, falas dos próprios já dizem, deixaram claro que eles tinham conhecimento de tudo o que ia acontecer lá. E agora estão escondendo as imagens do povo brasileiro. Não querem investigação. E aí, quando a gente fala em infiltrados, armação e tudo mais, nós somos loucos. Vocês entendem a importância da gente lutar em favor da verdade,
de lutar em favor da informação correta que precisa ser passada para o povo brasileiro. Isso é uma loucura, isso é uma catástrofe, não só para a questão estrutural do Brasil, mas para a questão cultural, aquela coisa que a gente fala, como é que a gente vai falar para os nossos filhos, o caminho certo é esse, se tudo que acontece no Brasil é o contrário. E uma coisa é mais do que provada, se você é petista que está assistindo isso, hater que vem aí xingar, meu amigo, para de cair em falácia. Dá uma olhada aqui, ó, nesse vídeo do Lula. Isso aqui é um vídeo do Lula falando, cara. Olha isso. Discurso da direita no mundo inteiro: pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. Pátria, família e religião. Discurso atrasado, xenófobo. Estamos nos organizando, eu, presidente da França e mais algumas pessoas da ala progressista de esquerda do mundo, para destruir e desconstruir de discurso que não leva a nada. Aí cria jargões e fala narrativas. Nós temos que construir uma narrativa para destruir. Aí, a gente viu durante a eleição gente de igreja dizendo que não, política e religião não se mistura. Outros dizendo, não, porque eu voto no Lula, mas sou cristão. Meu amigo, isso não existe. Isso não existe. Eu costumo fazer vídeos mais humorados, mas hoje não tem como. Isso não existe. Quando é que as pessoas vão começar a abrir os olhos? Porque isso não sou eu falando. Isso é o próprio senhor Luiz Inácio falando e deixando claro que ele é contrário à pauta de Deus, à pauta religiosa, à pauta da pátria. Eles odeiam tudo que é correto e conservador. E aí ele fala em criar narrativas. Aí ele chega hoje lá no BNDES para fazer um discurso e larga essa daqui, ó. Narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais do que verdade, diz Lula em discurso. Ele deixa claro que mente. Ele deixa claro que odeia tudo que é conservador e cristão. Ele deixa claro que está tramando e trabalhando para acabar com esses valores. E ainda tem gente que acredita num cidadão como esse. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aí vocês pensam, não, porque ninguém dá bola pro Lula, bobagem. O Lula é muito mal visto fora do mundo, gente. Não pensem que lá no fora, no mundo, não, tem fulano que não gosta. Olha esse vídeo aqui, ó, de um parlamentar lá em Portugal fala do Lula. Bandido não é um bandido, e nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido, e não teremos medo de continuar a dizer em Portugal. E aí eu pergunto para vocês, nossa, o Lulinha, nossa, o que vocês acham que ele tá fazendo viajando tanto? Falando até em nova ordem mundial aí, saindo da América Latina. Gente, eu vou dizer para vocês, é algo absurdo, assim, o que a gente tem visto aqui no Brasil. É algo absurdo porque as pessoas estão fechando os olhos. E sabe, a gente entra nos comentários aqui, a gente vê um bando de pessoas, a gente vê que são iletradas, pessoas que não querem saber de estudar, não têm compromisso com a verdade e defende um cidadão como esse daí. Passaram a eleição inteira passada falando em sigilo, passaram 4 anos falando em sigilo, passaram anos chamando o Bolsonaro de miliciano. E aí, olha aqui, mais uma, ó. Ministério Público, isso é notícia de hoje. Ministério Público abre investigação contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, acusada de envolvimento com milícias. Tá mais do que provado isso. É gráfica fantasma, não de miliciano. É ela com foto com miliciano. É Lula subindo e descendo certos lugares para fazer campanha com esses caras. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Aí a gente fala, não, quer criar um novo projeto de governo na América Latina. Tudo teoria da conspiração. No passado a gente falava sobre o Foro de São Paulo. Era teoria da conspiração. Não, isso é mentira. É mentira, é coisa de doido, isso não existe. Ok, agora hoje
Foro de São Paulo tem ata, tem reuniões, a imprensa fala livremente como se fosse uma coisa bonita e maravilhosa. Mas era a teoria da conspiração. É agora que aconteceu, se consolidou em meio à sociedade, a gente vê o Lula voltando para o governo e deixando claro que vai voltar a financiar ditaduras e ponto. Inclusive, hoje, na posse do Mercadante assume BNDES e confirma, banco vai financiar países de esquerda. Petista tomou posse na manhã dessa segunda-feira, né? E aí? Mas não era narrativa, não era tudo que a gente falou, tudo que a gente avisou durante as eleições que ia acontecer, que está acontecendo. Alguma das coisas que a gente disse durante as eleições contra o Lula porque somos contra o aborto, ele é a favor. Pois bem, hoje nós estamos na declaração do aborto. Não, nós somos contra o Lula porque assim, ó, tem envolvimento em corrupção, mais do que provado. Somos a favor contra o Lula porque está financiando ditadura. Não, nunca financiou. Ele assumiu isso hoje. Ele assumiu da boca dele que fez isso. E pior, ainda disse que eles não pagaram porque o Bolsonaro não cobrou, sendo que documentos, inclusive a Folha, que eu falei agora, que agora parece estar dando um estalozinho, comprovou e divulgou. Não, o Bolsonaro cobrou sim, eles não quiseram pagar. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Enquanto isso, a gente vai indo por água abaixo. Aí você pensa, não, Rony, é que isso é uma questão política, não é social. Como que é uma questão só política? Se dentro das universidades hoje os nossos filhos entram e saem verdadeiros militantes de esquerda. É só essa matéria, olha que loucura. Universidade Estadual do Rio de Janeiro convida Lula para dar aula. O cara é um semi-analfabeto. Que é inacreditável que está dirigindo a nação. Ele vai dar aula de quê? Como roubar e depois virar presidente da República? Como sair da cadeia e ganhar uma eleição? É sobre isso que ele vai falar? Como roubar o povo brasileiro e ainda ser amado por uma legião de imbecis? É sobre isso? Essa é a palestra que esse cara vai dar lá? É isso que o povo brasileiro quer? Eu assim, ó. Vou dizer, hoje é um dia assim, ó, para ficar para a história. O Brasil vai caminhando aí, a gente vê muitos deputados lutando, né? Muitos sendo calados, outros que parece que estão focando mais no deles do que focando no Brasil mesmo. E a gente vem fazendo um trabalho aqui na internet, vem falando, muitos ainda criticam a gente, mas não percebem que se a gente não informar o povo, meus amigos, não é imprensa, ninguém vai informar. Essas coisas vão acontecer e aí o pessoal fica, olha só, quem diria que isso ia acontecer um dia? É igual avisamos do Foro de São Paulo, aconteceu. Avisamos sobre tudo, aconteceu. E o que a gente está avisando hoje vai acontecer amanhã. Aí vai chegar amanhã, nossa, olha só, quem poderia imaginar que o Lula era um ditador, não é mesmo? Olha, guarda nacional, uma guarda nacional comunista. Olha, quem poderia imaginar que ia acabar virando uma ditadura? Desarmamento da população. Quem poderia imaginar que eles estão desarmando a população para depois o povo não ter como se defender? Bandidolatria. Marcola sendo transferido para Brasília. Tudo está acontecendo em menos de 30 dias. Avisamos da Lei Rouanet. Agora é artista e mais artista, ou ocupando cargo no governo, ou parente de artista ocupando cargo no governo sem competência mínima para isso, ou mamando e muito na Lei Rouanet, enquanto tira diárias de 5, 10 mil reais em resorts de luxo e o povo brasileiro pagando. É, meus amigos, a picanha não veio. É, meus amigos, nada do que foi prometido por ele veio. Mas tudo aquilo que nós avisamos que ele ia fazer, ele está fazendo. E está muito pior do que a gente pensava.